Continuando, agora vamos falar sobre o problema da curvatura da Terra. Esse sim é um assunto que eu vou dedicar um pouquinho de tempo para falar sobre isso, porque eu vejo que muita gente erra conceitualmente a esse respeito e vou mostrar agora. Também não é bicho de sete cabeças não, é algo simples, mas é bem interessante. Vamos lá. Aqui, você tem a impressão que a gente tem é que o cara está mais ou menos num disco, né? Ele olha, né, nessa distância. Aí aqui eu vou ampliar mais ainda, para ficar um pouquinho mais realista a percepção, o cara de 1,76 m de altura aí. Aí bem mais longe, que é a distância que a gente tem, porque para essa escala aí só está a 4,7 km ou 5 km, como preferir, é bem longa. E aí você tem uma ideia que essa linha reta, essa linha branca aí, que é mais ou menos o plano, ela coincide com a tua linha divisada. Se a Terra fosse plana e bem longa, essas duas linhas elas deveriam se encontrar no infinito, certo? Da mesma forma como duas linhas de trem se encontram basicamente lá no infinito, você tem essa impressão. Só que não é isso que acontece. Olha só, quando você está a uma certa altura e você olha para baixo, você vê essas linhas delimitam o teu horizonte. E esse horizonte é delimitado por essa linha vermelha aí. O que está dessa linha vermelha para baixo, você simplesmente não enxerga. Ok? Então ela delimita o teu alcance. E aí essa diferença, né, entre a linha do horizonte e a tua linha de visão, eu vou abordar mais lá para o final. Tá chegando, mas vou aguardar mais para o final. E aí essa linha vermelha, como eu falei, é o que delimita, né, o horizonte desse observador que está lá no pontinho vermelho. Mas note um detalhe, muita atenção nessa hora. Essa imagem que você está vendo da calota, pela perspectiva do que você está observando agora, não é a imagem que ele lá observa. Então um detalhe é o seguinte, você viu essa calota de lado aí, mas essa imagem é o que o observador que está naquele pontinho vermelho consegue enxergar. E não o que você está vendo, é o que ele consegue enxergar que está lá. Então, no caso da Estação Espacial Internacional, ele está a 400 km de altura aproximadamente, você pode ter essa proporção aí, ó. E aí, essa é a visão que o pessoal lá da Estação Espacial, aqui no caso a Estação Espacial está mais embaixo, e aqui ele está, quando tiraram essa foto, provavelmente estava na Soyuz, né? E aí a visão que ele tinha. Então, essa imensidão do planeta Terra é o limite, ali onde você está a linha vermelha, é o limite da linha do horizonte delimitada pela curvatura da Terra. E aí aqui mostra uma animação interessante, olha só. Esse é o espaço da superfície da Terra que quem está nesse pontinho vermelho, ou seja, lá na ISS, consegue enxergar. É quem está lá consegue enxergar, não você que está aqui olhando vai ver, não. Você está vendo tudo isso aí, mas essa parte mais alaranjada é o que ele consegue observar. Então ele observa essa calota aí, ó. É essa calota que quem está lá no espaço consegue enxergar. Esse é o limite de observação. Eu dou essa ênfase toda porque isso é importante para não gerar confusão, né? E aí, para ilustrar bem o que eu estou dizendo, olha só, vou mudar a perspectiva e vou acrescentar uma foto aqui, e aí vou aproximar, ó. Eu vou aproximando e está aí. Esse limite que ele está vendo aí não é a curvatura da Terra. Isso aí é a curvatura da circunferência delimitada pelo horizonte do planeta. Porque você está nessa posição da ISS, você só consegue ver esse limite aí. Então, ele é tão grande, porque você não está tão alto, né? Os 400 quilômetros de altura não é muita coisa comparado a 6.000 quilômetros de raio. Para você poder abarcar todo esse raio inteiro dele, você tem que olhar para um lado e olhar para o outro. Você não consegue, numa visão só, olhar toda essa superfície. Você teria que estar bem mais alto. Então, voltando, né? Esse horizonte que observa lá é o horizonte dessa linha vermelha aí, ok?
que é dado por essa calota, de novo, né, é o limite do horizonte que consegue observar. Bom, eu espero, pelo tanto que eu já falei aqui, que tenha ficado claro que aquela linha vermelha é o horizonte delimitado, né, pela posição onde ele está, que é o máximo onde ele consegue alcançar, e delimitado também pela superfície do planeta, ok? Então vamos continuar. Então aqui, ó, essa superfície, ela não é um plano, não é um disco, ela é uma calota, né? E isso vai ficar mais claro com essa figura aqui, ó. Então você fazendo um corte dela, né, como quem corta um bolo, você tem aqui esse raio, esse é o raio do círculo que você enxerga delimitado pela linha do horizonte, né? E ele é menor do que o raio da Terra. E ele é R seno de θ. É por isso que eu lhe digo que essa curva que você vê nas fotos, ela não é a curvatura da Terra, ela é a curva delimitada pela linha do horizonte de quem está observando lá da Estação Espacial Internacional, ok? Por mais que você observe aquela curvatura, aquilo ali não é a curvatura da Terra. É claro, é uma curvatura pelo fato da Terra ser circular, ser esférica, mas ali é por conta da posição onde você está. Espero que tenha ficado claro agora dessa vez, né? E aí, prosseguindo. Então, a curvatura da Terra real é essa aqui, ó. Essa aí, é delimitado por esse R. Só que ele está abaixo de você. Do jeito, observando, olhando para a linha do horizonte, você não vai perceber essa curvatura da Terra, né? Você só vai perceber essa circunferência delimitada por esse raio da observação de onde você está, que por sua vez é limitado pela curvatura pela linha do horizonte. Aqui com ênfase, né, esse raio da Terra é exatamente esse aí, ó. Aí vem a pergunta, né? Tá, mas como é que é percebida a curvatura da Terra então? Ela é percebida quando eu olho para a linha do horizonte e comparo à medida que eu mudo de altitude. Você vai vendo que essa linha do horizonte ela vai sendo modificada. Então, é da posição onde eu estou, onde eu olho aqui o nadir, né, o zênite e o nadir, até a linha do horizonte. É aqui onde eu percebo a curvatura da Terra. É delimitado nesse comprimento. Olhando para o horizonte lá, eu não estou vendo a curvatura da Terra. Eu estou vendo a curvatura, de novo, eu vou repetir, né? Eu estou vendo a curvatura delimitada pelo horizonte do qual eu estou observando. E isso depende da minha altitude. E aí sim, você consegue perceber essa curvatura por esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo da minha linha divisada, que naturalmente ela vai ser plana, em relação à linha do horizonte. Você vai ver que vai ter uma diferençazinha aí. E esse ângulo ele varia de acordo com a tua altitude. Ó. À medida que você aumenta de altitude, ele vai aumentando esse ângulo aí. E aí vai chegar um momento em que esse raio de curvatura vai coincidir com a circunferência da Terra. E isso vai acontecer quando o seno do ângulo, esse ângulo da tua linha divisada em relação à linha do horizonte, vai ser 90 graus. Isso só acontece quando ele está muito longe, porque o seno de 90 é 1, aí o raio é igual o raio delimitado pela tua posição, delimitado pela tua linha do horizonte, coincide com o raio da Terra. Aqui essa ilustração bem mais... Uma outra ilustração, né? Dá para perceber bem mais o efeito da mudança do ângulo. E aqui uma foto da Terra vista da Lua. Aí sim, você aproximadamente, essa linha do horizonte que você observa aí, é a curvatura da Terra propriamente dita. Que ainda não é totalmente não, porque você não está no infinito, né? Teria que estar bem mais longe do que a Lua, mas daí dá para enxergar. E aí note que desse lado ele está bem delimitado aqui a curvatura, e desse outro não está tanto, mas é por conta da sombra, né? A sombra da Terra já sendo provocada, que você está vendo um pouquinho da sombra da Terra lá. E aí, assim, você está aqui a 1,7 metros de altura, a minha altura, então você vê aproximadamente 4 ou 5 quilômetros da linha do horizonte. Onde você está, e aí aqui está nesse disco que é aparentemente um plano, né? Como eu já tinha mencionado. Agora que você vai para a altura de 1 quilômetro, aí a tua linha do horizonte não coincide tanto quanto a tua linha divisada. Então você já tem uma diferençazinha. É claro que mesmo para 1,70 m de altura, você também percebe, você também há uma diferença, só que é tão pequena que você não consegue medir. E aí, à medida que você vai aumentando, ó, essa calota vai aparecendo, e tudo delimitado por esse ângulo que entre a linha divisada e o horizonte. Para quantificar isso melhor, eu te apresento essa relação matemática aqui, olha só. Aqui a linha
de divisada em relação à linha do horizonte, que vai bater aqui. Esse ângulo aqui, θ, é exatamente igual a esse ângulo θ daqui, e isso aí é fácil de provar, mas vou deixar como exercício para você. E a fórmula você pode usar aqui o cosseno, né? Cateto adjacente pela hipotenusa, que é o R dividido por R mais H. E aí, se você fizer quer saber só o θ vai ser o arco cosseno disso aí. E aí é só substituir os valores, né? Quando você tem para uma altura de 1,70 m, é só substituir o raio da Terra, como já fiz aí, e acrescentar aí a altura da observação, ou da altura do observador, você tem essa medida em radiano. Note que ela é extremamente pequena, né? Como é que é isso em grau? É só aplicar essa formulazinha, e aí você tem que essa expressão em grau é 0,042 graus. Ou seja, é muito pequeno para ser percebido. Então, para essa altura, você não consegue notar isso com facilidade, até porque também tem o efeito da atmosfera da Terra, que pode atrapalhar. Mas dá para medir, e eu vou te mostrar daqui a pouco como é que faz isso. Vamos lá, vamos continuar. E aqui eu vou mostrar uma animação de como muda a linha do horizonte em relação à tua linha divisada, olha só. Ó, à medida que você vai aumentando a altura, 1 km, o ângulo aqui já é de 1 grau, mais de 1 grau, e aí você vai vendo essa diferença. Ó. Então, à medida que você vai subindo, a Terra vai descendo, né? Ela vai ficando cada vez mais baixa. E aí vai ficando bem significativo, você está viajando de avião, aqui já não dá mais, né? Mais de 60 quilômetros, só um avião supersônico, jato, consegue perceber essa curvatura, né? Consegue perceber, desculpa, essa diferença. E aí você começa a ver essa curvatura aqui, mas é engano, né? Essa curvatura é feita de projeção, ela é a curvatura no teu plano aqui, não é uma curvatura como quem estivesse olhando de lado, ok? E aí, pronto, já deu para perceber essa característica, né? Que a Terra sempre, você vai ver lá abaixo da tua linha do horizonte. Tá, mas e quem me garante que essa linha divisada não está torta? Quem me garante que essa linha divisada não está no lugar certo? Bom, existe uma maneira de você fazer isso.